E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e bem-vindos ao meu primeiro vídeo neste canal falando de Conan. E a gente vai falar de Conan nesse vídeo simplesmente porque eu nunca tinha falado de Conan. É só por isso. Porque eu nunca falei de Conan e é um dos meus personagens prediletos, um dos personagens mais impactantes das minhas memórias infantis. E eu decidi que tinha que falar a respeito. É óbvio que, como a maioria das pessoas da minha geração, minha primeira leitura de Conan veio primeiro nos formatinhos da Abril, depois na icônica e inesquecível A Espada Selvagem de Conan. Mas eu decidi não falar de nenhuma dessas edições. Eu decidi, pelo menos por enquanto, não mostrar nenhuma história do Conan nos formatinhos da Abril, embora eu tenha. Nem falar da Espada Selvagem de Conan, da qual eu também tenho e tenho muito orgulho em ter. Eu decidi falar dessa versão do Conan aqui, quando ele passou a ser propriedade da Dark Horse Comics, e no Brasil ele era publicado pela Mythos. Por que eu escolhi este formato? Porque é um formato no qual eu tive uma leitura mais madura do Conan. Eu não pretendo parar muito a respeito, assim, falar muito a respeito, parar, me deter, falando sobre as histórias em si, sobre, sabe, resenhar as histórias. É uma coisa que quem acompanha o canal sabe que eu não tenho muito hábito de fazer. Mas a questão é realmente essa, não é a minha intenção ficar falando sobre nenhuma história em particular, ou mesmo contando a história da publicação, até porque eu pouco sei sobre a história da publicação. Começou a ser publicado no Brasil, eu acho que ali, né, no começo dos anos 2000, 2003, 2004 talvez. Eu sei que teve 50 números publicados pela Mythos, e depois se encerrou, pelo menos é o que eu me lembro, é o que eu me recordo. Mas, quando eu vi pela primeira vez uma edição dessas, e eu não vi em banca, isso é muito curioso. A primeira vez que eu me deparei com uma edição do Conan, da Dark Horse, da Mythos Editora, não foi em banca de jornal, já foi num sebo. Quando eu vi, eu fiquei curioso e desconfiado. Como eu disse, eu sou um filho da Espada Selvagem de Conan. Sou um cara que cresceu lendo Espada Selvagem de Conan. E eu já achava a abordagem que a Espada Selvagem de Conan tinha impressionabilíssima. Eu achava fantástica. Aos meus olhos de moleque, aquele cara seminu, lutando com monstros, com outros guerreiros, com feiticeiros, cercado de belas mulheres seminuas, com cenas que aos meus olhos infantis eram muito impactantes, de golpes de espada, mortes sanguinárias, por vezes alguma cabeça sendo decepada. Eu julgava aquilo já tipo o ápice do quadrinho, era como tá lendo quadrinho adulto. E quando eu vi essa daqui, eu fiquei um pouco desconfiado. Eu digo, formatinho pequeno, Conan em cores, qual é? Né? Vou comprar pra ver. E amigos, que surpresa boa. O Conan da Dark Horse tinha uma pegada que, pelo menos aos meus olhos, era totalmente diferente. Aqui nós temos um Conan menos heróico, muito mais brutal, muito mais cru, muito mais violento, né? Aqui é um Conan que vivia até então só na minha mente, só no meu inconsciente. Eu via as revistas como A Espada Selvagem de Conan e achava, né, que ele era o bárbaro sanguinário, o bárbaro destruidor, ele era um cara brutal numa época brutal. Mas hoje, quando eu leio a maioria das histórias da Espada Selvagem de Conan, não é essa a sensação que eu tenho. É um Conan com histórias fantásticas e artes incríveis, mas muito mais super-heroístico, né? É um Conan mais polido, mais bonitinho, diferente dessa abordagem do Conan da Dark Horse, onde nós temos um Conan muito mais violento,
um Conan muito mais agressivo. Ignorem os possíveis barulhos que vocês estão ouvindo em volta aí, tá, pessoal? É complicado, não dá pra escapar dos barulhos. Mas o que importa é, este era o Conan que eu sempre tinha idealizado e que quando eu lia Uma Espada Selvagem de Conan eu tinha a sensação de que era isso que eu estava lendo, mas eu não conseguia perceber que era só a minha mente que queria que ele fosse assim. Aqui nós temos aquele Conan mais violento, mais cru, aquele Conan muito mais implacável e até, por que não, muitas vezes cruel. E eu comecei a adquirir outras edições à medida em que elas apareciam. Então eu tenho essa daqui, que é o número 21. Nessa época, a revista, ela sempre foi lombadinha canoa com grampos, mas a revista tinha esse papel revista dentro aqui, né? A edição vinha com esse papel revista, né? Tinha uma qualidade mais acentuada. A arte sempre era muito boa, muito boa. O expediente trazia aqui, ó, o roteiro do Kurt Busiek, a arte do Cary North. Depois, eu vou passando razoavelmente rápido, tá, pessoal? Depois eu tenho o número 25. É preciso fazer um pequeno adendo aqui. Eu vou voltar para outra edição para fazer esse adendo. Uma coisa que também me chamou a atenção, que eu achei uma ideia fantástica na época, era isso aqui, ó. As histórias verdadeiras da vida de Robert E. Howard. Esse pequeno espaço em que eles contavam coisas que haviam acontecido com o criador do Conan, eu achei muito louco, cara. Eu achei uma ideia fantástica. Então, voltando, feito o adendo, nós temos o número 25, uma outra capa belíssima, ainda dentro dessa edição de papel revista. Mesmo o roteirista, mesmo o desenhista. O colorido também era todo especial. Era um Conan também muito mais mulherengo. E olha que isso é difícil, porque o Conan da Espada Selvagem, o Conan da Marvel já era bem mulherengo, né? E, no finzinho, outra das histórias do Robert E. Howard. Temos aqui Conan número 27. Ainda com aquela mesma qualidade, mudou. O artista agora é o Timothy Truman, que é um desenhista muito bom também. Soube fazer uma arte que não perdeu em nada ao desenhista anterior. E essa história em particular dessa edição me marcou muito. Foi uma das primeiras revistas, uma das primeiras edições do Conan da Mythos, né, do Conan da Dark Horse, que eu tive o prazer de ler. E a história já me impactou bastante. Depois nós temos o Conan número 29. Tem uma capa do Magnolia, olha só. Temos aqui o nosso Cary North volta para a arte, mas agora quem escreve o roteiro é o Magnolia. É muito louco, né? E o roteiro é ótimo também. E olha esses quadros. Olha a qualidade. Essa revista passou por uma transformação depois. Quem acompanhou sabe já do que eu estou falando. Passou por uma transformação física, vamos dizer assim. E essa coisa do Magnolia com sapos sempre me impressionou, tá? Que... olha só. Que louco. Eu até me empolguei antes e falei uma capa do Magnolia. Não é. Só porque eu vi o nome dele aqui, né? A capa não é dele. Essa daqui, ela me impressionou por ser o Magnolia, porque eu já conhecia ele do Hellboy. Eu conheço as coisas meio atrasadas, tá, gente? Chegam a mim muitas vezes fora de sequência, né? Eu não tenho essa informação, essa linha do tempo para afirmar se ele criou o Hellboy primeiro antes de trabalhar no título do Conan ou se ele criou o Hellboy depois. Se vocês me perguntarem, eu vou dizer que o meu palpite é que o Hellboy veio depois e que isso aqui talvez fosse um dos primeiros trabalhos do Magnolia, né, na editora. Mas
O que eu sei dizer é que na época em que eu comecei a ler essas edições aqui, eu já conhecia Hellboy. E ver ele como um dos roteiristas me impressionou demais. Muito. Aí sempre tem uma artezinha dele no final, naquele estilão. As histórias têm roteiros muito bem escritos, muito bem produzidos. Como eu disse, com aquele clima muito mais pesado, né? Aquele clima muito mais sério, muito mais violento, e com a fixação do Magnolia por sapos, que eu não sei. Alguém aí já leu algum artigo, alguma coisa do porquê que ele tem essa fixação por sapos? Não sei dizer. E a capa é linda, né? Depois eu tenho o número 33. Aí já é Truman, North e Stewart. Já saiu o nosso amigo Magnolia, né? Mas a arte ainda é muito boa. E o roteiro, embora eu tenha sentido uma pequena queda, vamos dizer assim, na qualidade da produção do roteiro, embora eu tenha sentido essa queda, porque eu acho que o Magnolia é um cara muito diferenciado quando escreve, né? Os roteiros ainda continuam bons. Às vezes eu me empolgo segurando o negócio aqui e eu esqueço de mostrar pra vocês, cara. Parece que eu tô só eu olhando, parece que eu não tô gravando um vídeo. Depois nós temos o número 34, Truman, North e Stewart de novo. E aí já mudou, ó. O papel passa a ser aquele papel jornal. A arte ainda é muito boa. A história ainda traz uma dose fortíssima de violência. Os roteiros também ainda são bons. A revista não deixou, por assim dizer, pelo menos para mim, né, a peteca cair. Continuou sendo muito boa e trazendo esse Conan muito mais violento do que eu estava acostumado. Depois nós temos o número 37, Vale Tudo no Covil de Ratos. Essa capa me impressionou porque eu achei ela completa e totalmente sem noção. Com beleza gráfica, com certeza. Mas este cara de camisa listrada de vermelho e preto, trocando sopapos com o Conan, meu, eu achei que não tem nada a ver. Eu digo, o cara pegou o cidadão de um bar dos anos 60 e botou ele pra lutar na era iboriana com o Conan num boteco. Eu achei nada a ver, nada a ver. Inclusive é uma das revistas que mais me desagradou por todo o contexto. Inclusive pelo contexto de que tem lutas em ringue. Não que eu ache que seja descabido imaginar que em qualquer época da aurora da história humana e tal, da pré-história, não pudesse ter lutas, né? Estamos falando de revistas de fantasia, de uma época fantasiosa, então podia ter o que os caras quisessem. Mas não conseguiu me agradar, é a edição que menos me agrada. A mudança do papel também me desagradou bastante. Depois nós temos a Conan número 39, com uma capa que eu gosto. Aqui, ó. Já é o Rafael Kayanan, a ilustração. Você percebe nitidamente a diferença que a mudança de ilustrador fez. E o Rafael faz um trabalho muito bom. Um dos melhores artistas que passou por aqui. Nesse título, eu não tenho dúvida. Embora a sua arte não deixe de demonstrar um certo vício que ainda existia na época, aquele dos homens hipertrofiados de tantos músculos e das mulheres de pernas longuíssimas, ainda é uma arte fantástica. Olha esse quadro, é fantástica. Tinha mais um pouquinho daquelas histórias da infância do Robert E. Howard. E temos daí, por último, a última edição que eu tenho. Trata-se do número 43, que já é Truman Diorello e Isa 9. Boa arte. Não é mais o Rafael, é a volta do Truman.
Ele tem qualidade, nada a reclamar da arte. Os roteiros aqui já pareciam estar começando a ficar um pouco menos inspirados, vamos dizer assim, né? Temos até um anúncio do Hellboy, ó, que eu mencionei. Mas os roteiros já começam a ficar um pouco menos inspirados. Ainda assim, essa coleção que a Mythos publicou no Brasil, né, Conan no Cimério, a fase Dark Horse do Conan, é uma coleção da qual eu consegui me agradar muito e uma coleção na qual eu penso em, no futuro, adquirir mais números caso eu os consiga. Não digo que eu anseie, que eu ambicione completar a coleção. São 50 números, é até uma coleção razoavelmente pequena, mas não digo que eu tenha essa ambição de completar. Mas todos os números que puderem cair na minha mão porventura, eu vou acabar adquirindo. Porque eu acho que ela merece o registro de estar na minha coleção. Porque ela me mostrou um outro Conan. Um Conan que até então, na minha memória afetiva de garoto, eu não tinha conseguido perceber. Eu ansiava em ver desta forma, mas no fundo ele não era assim e veio a ser nesta fase. E quem gostou, deixa like.